Salve, seres humanos desse meu planeta! Quem tá falando com vocês é o Black Will e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão PEB. E hoje a gente vai falar dos brasileiros na Blast Major Paris. E olha, vou falar pra vocês que as notícias não são nada boas. Até pra lembrar com a música do Naruto, né? Solta a vinheta. E aí, pessoal, preparados pra acordar bem cedo no sábado? Tipo, bem cedo mesmo, né? Porque no sabadão, por volta das 8 horas da manhã, eu sei que ninguém quer acordar junto com o sol, mas é por um bom motivo. Vamos pegar aquele cafezinho, aquele leite quentinho pra quem gosta e ficar ligado com a nossa Fúria. Jogo da Fúria e a torcida dos nossos brasileiros. A Fúria entrou no campeonato como parte da Legends Stage, ou seja, ele pulou toda a parte do Challenge. A equipe conquistou a vaga ao vencer a PEN de virada por 2-1 na RMR Américas, com 16-14 bem apertado no último mapa. Foi uma partida bem emocionante que rolou no dia 9 de abril. A Fúria vai jogar contra a Monte em uma partida de MD1 e é a chance dos torcedores brasileiros terem um gostinho de vingança, já que esse time nos trouxe uma grande tristeza essa semana ao desclassificar a PEN. A PEN começou muito bem com um 16-10 na Anubis, só que aí veio a Nuke. O time simplesmente desmontou, rolou um apagão geral. A cada round era um erro diferente, nada tava dando certo pra eles. A PEN tomou um 16-1 e o mais curioso é que Nuke foi escolha da própria PEN, onde inclusive a gente já viu eles performando muito bem. Então isso surpreendeu a gente e me deixou muito preocupado, acho que não sou eu como todos os brasileiros, pro terceiro mapa que viria logo em seguida, Mirage. E logo de cara, a PEN mostrou que colocou a cabeça no lugar e voltou pra vencer, abrindo um 5-0 na Monte. Mas o adversário foi reagindo e se aproximando no placar, e aí o coração começou a travar. A vantagem da PEN caiu para 1 ponto, logo veio um empate e uma virada. E daí pra frente o brilho da PEN se apagou e a derrota veio. 16-10 para a Monte na Mirage e com isso a PEN foi eliminada. E quem também não vai ver a próxima etapa do torneio é o Fluxo, que perdeu terça-feira para a Team Liquid de virada por 2-1 e foi eliminada do torneio após a terceira derrota seguida. Pois é, pessoal, a equipe deixou o Major sem nenhuma vitória. 2 times brasileiros caindo na Challenge. Que tristeza. E agora, pra gente entender tudo que rolou com a PEN, com a Fluxo e as expectativas para a Fúria nas próximas rodadas, vamos receber ele, que é editor-chefe do site Game Arena e também faz parte do super júri do Prêmio Esportes Brasil. Seja muito bem-vindo, Jairo, diretamente de Paris. É isso aí, Will. Muito obrigado pelo convite. Valeu, galera do PEB. Prazer estar aqui no Conexão com vocês. Cara, o prazer é todo nosso. Você que está acompanhando de perto aí, né, essa trajetória dos nossos times brasileiros. Confesso que gostaríamos de estar num momento um pouco melhor. E já vamos começar falando desses times dessa semana que a gente vem acompanhando aí, do desempenho do Fluxo e da PEN no torneio. Você... era isso? Dava para esperar um pouco mais? Eu confesso que eu estava apostando minhas fichas na PEN, viu? Cara, eu concordo 100% com o que você falou. O Fluxo ainda é uma equipe bem nova, tem jogadores muito novos, a maioria ali estava no seu primeiro Major. Então, assim, apesar de ser um time muito bom no papel, é um time que ainda não se encontrou, vamos dizer, né? Então, a gente não esperava tanto assim deles. Talvez uma vitória ali daria para tirar, mas infelizmente acabaram saindo no 0-3. E a PEN, por outro lado, cara... Desde o primeiro dia, desde o Media Day que a gente conversou com eles, era um time que estava extremamente confiante, era um time que eu confesso que eu esperava passar, ali no nosso piquen, né, dentro do CSGO, que é onde a gente aposta que a gente for passar, eu botei a PEN passando, então assim, era um time que a galera esperava passar, acabou ficando, chegando no 2-1, né, então assim, tinha 2 séries para jogar, só precisava vencer uma, acabou indo pro 2-2 e depois acabou perdendo agora o último jogo para Monte, infelizmente. Então assim, o Fluxo, eu diria que foi quase o esperado ali,
mas a PEN, infelizmente, deixou um pouquinho a desejar pro que a gente esperava deles. Quando se falava desse confronto até entre brasileiros de PEN e Fluxo, todo mundo meio que indicava que a PEN tinha muito mais condições e possibilidade de avançar, né? E assim, tivemos um roteiro que chegamos até o dia, né? Até a fase enfim, da grande tragédia com a PEN. E assim, cara, o que você acha que aconteceu depois daquele primeiro mapa em que a gente tava com muita esperança, parecia que tava tudo se encaminhando pra gente se classificar, avançar ali, e daqui a pouco acaba a PEN. Muita gente não entendeu. Pois é. Nos ajude a entender. Pois é, Will, a gente conversou com o Rix, né, que é o treinador da PEN após o jogo, até ele teve dificuldade de explicar o que aconteceu. Pelo que ele falou ali um pouquinho, a PEN começou a jogar da forma que sabia, não encaixou. Depois ele falou que eles começaram a botar em prática algumas táticas de segurança, né, como eles se sentem confortáveis, também não encaixou. Então foi assim, uma sucessão de coisas que acabou se tornando uma bola de neve. Acho que o time começou a sentir a pressão ali também, foram muitos rounds em sequência, e acabou infelizmente aí sendo derrotada na Nuke, que para quem não sabe é um dos melhores mapas da PEN aí no ano, né? Então foi uma surpresa de não só serem derrotados nesse mapa, mas serem derrotados da forma que foi, né, naquele 16-1. E logo em seguida teve o último mapa também que... eu acho que ali pesou um pouquinho a pressão e o psicológico da PEN, principalmente sobre o Zev. O Zev vinha sendo um dos melhores jogadores da PEN, é um AWP com muito potencial para ser um dos melhores do mundo no futuro, mas eu acho que ele sentiu um pouquinho nesse mês, acabou deixando um pouquinho a desejar. Acho que as coisas ficaram muito em cima ali do Biguzeira, que é o capitão da equipe, que foi muito bem, mas só ele não deu conta do recado, infelizmente. Ainda falando desse cenário brasileiro que a gente tá vivendo agora, o Brasil já foi considerado uma das maiores potências, com certeza, né, diante de tudo que já conquistou. Porém, nos últimos tempos, vamos dizer que a gente está vivendo uma má fase, não sei se a gente pode falar dessa forma, né, com os resultados que a gente está tendo, alguns até bem decepcionantes e tal. O que você acha que está faltando para a gente engrenar e voltar a ser respeitado, a voltar para o topo como algum dia a gente já viveu? Olha, Will, é uma pergunta difícil, é uma boa pergunta. Eu acho que boa parte disso é porque eu acho que o cenário brasileiro ele demorou um pouquinho a se renovar, sabe? A gente ficou muito tempo, entre aspas, insistindo dos mesmos jogadores e demorou um pouquinho para essa nova safra chegar. E essa nova safra tá chegando agora, né? Como eu falei, o próprio Zev, um baita de um jogador. Tem o History no Fluxo também, que é muito bom a WP, assim como o Zev. Então são assim, os Skulls também que tá jogando muito bem. Então são jogadores muito novos e que estão chegando agora e que, infelizmente, eles ainda não têm a experiência, a malícia e até a cabeça, quando eu digo cabeça eu falo do psicológico, para estar nessas grandes competições e ser aquele famoso homem de gelo, sabe? Não sentir essa pressão, não sentir esse peso nos ombros. E eu acho que também um dos grandes problemas que eu vejo aqui no Brasil é a falta de academies, sabe? A Fúria começou a fazer isso muito bem no Brasil, o IBR está fazendo agora também, já revelou aí o Insane, que é um baita de um jogador. Então eu acho que a Academy veio justamente para isso, para acelerar esse processo dos jovens jogadores, para eles se acostumarem mais rápido com essa vida de profissional. A gente vê o Monesi aí pela G2, né, que é um jogador que parece que já chegou pronto dentro da G2. Ele era da base da nave, foi comprado pela G2, parece que já chegou pronto lá, já chegou amassando todo mundo. Então eu acho que é um pouquinho dessas duas coisas aí que eu falei, que tem, vamos dizer, entre aspas, atrasado no cenário brasileiro. Mas eu acho que no futuro a gente ainda tem um futuro promissor, temos ótimos jogadores e a gente pode sim voltar a ser uma das grandes potências. Tá faltando um codizeiro aí pra nós? Olha, cara, acho que difícil vir outro codizeiro, mas pode-se dizer que sim. E eu até adicionaria mais uma coisa. A gente está com uma precariedade muito grande de treino, principalmente lá no NA, né? Então, assim, eu vejo que as equipes na Europa estão se preparando extremamente bem para os campeonatos. E os times brasileiros, os times norte-americanos, enfim, eles acabam indo, sei lá, um mês antes, 3 semanas antes para a Europa para treinar e acabam tendo a experiência de 3 meses que os outros times têm a vida inteira, sabe? Então, essa coisa do NA ter decaído, as equipes não sabem se ficam no NA, se ficam no Brasil, se vão para a Europa, acho que isso também tem prejudicado um pouquinho os brasileiros. Inclusive, recentemente eu tive um papo com o Paulo Veloso e ele comentou a mesma coisa, que a gente tem que sair mais, treinar com a galera de lá. Falando com o pessoal do LoL, recentemente eu falei com eles também, eles falaram a mesma coisa, que o pouco tempo que eles tiveram lá fora valeu muito mais do que muito tempo de treino aqui, então acho que esse processo de evolução é muito importante de fato. O jogador da PEN falou, eles tendo esse contato pessoal com os jogadores, eles perceberam, falaram, os caras
olhavam pra gente como se a gente não fosse nada. A confiança que os caras vêm pra cima da gente faz a diferença. Então eles vão aprendendo, criando essa casca aí, e a gente torce pra que eles realmente evoluam dentro disso. E falando de Fúria, ela que ainda vai fazer a sua estreia, né, já que ela foi direto pro Legends Stage, quais são as suas expectativas pro desempenho dela no mesmo? Porque a gente tá continuando a torcida, né, cara? Que agora é o que resta pra gente. Pois é, a gente ainda tá na torcida aí pela Fúria. Vai começar agora no Legend Stage. Eu diria que a Fúria é um pouquinho uma incógnita nesse Major, porque é uma equipe que veio de resultados bem decepcionantes. Depois eles conseguiram ali um playoff no Rio, conseguiram o primeiro lugar no RMR. Então é um time que tá meio que numa montanha-russa, né? Tá nos altos e baixos ali o tempo todo, a gente não sabe muito bem o que esperar deles. Mas eu diria que tô confiante, Will, pra ser bem sincero. A Fúria é um time que chegou nos playoffs dos últimos Major. No Brasil fez bonito ali, chegou numa semifinal, bateu a nave do Simple. Eu nunca vi o Simple tremer tanto na minha vida como tremeu diante daquela Fúria, daquela torcida. Então, cara, eu tô confiante na Fúria, como diria, é um pouquinho uma incógnita, mas eu acho que dá pra pegar uns playoffs pelo menos mais uma vez. A Fúria ela tem feito bons jogos contra as equipes de ponta, né, do topo. Então a gente viu isso. A gente conversou também no próprio IEM Rio que todo mundo não tá jogando o que deveria. As outras equipes também não. A gente pega a própria nave que esperava mais um pouquinho dela. A Herói que surpreendeu também. Bem, é uma grande equipe, mas a gente esperava um pouco mais dela. E a Fúria vem nesse caminho. E a pergunta que todo mundo fica: o que tá faltando pra Fúria? Né? Temos agora esse mês em Paris. E é o último, cara. É o último do CSGO. Sim. E vamos torcer para que seja algo histórico, porque vai entrar a nova era agora da atualização CS2. E o que você acha que vai vir para o futuro competitivo dos brasileiros, né? Quando chegar, você acha que vai ter muita mudança? Os times vão permanecer de ponta? Você acha que vai ter alguma alteração de estrutura? O que você enxerga desse novo cenário que tá chegando agora? Olha, cara, o CS, como você falou, tem um futuro um pouco nebuloso pela frente, mas não de uma forma ruim, de uma forma que tipo, a gente não sabe exatamente o que esperar, né? A gente tem já um Major de CS2 marcado pro ano que vem, só que a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí do segundo semestre, sabe? Eu acho que já vão começar a ter alguns campeonatinhos aí de CS2 no segundo semestre, eu apostaria nisso, principalmente porque esse agora vai ser o último Major de CSGO, e eu creio que o jogo tende a mudar bastante com essa nova mecânica aí, né? Pra quem não viu, agora você joga uma HE em cima da smoke, ela simplesmente dissipa ali por alguns segundos, mas por uns bons segundos. Isso vai mudar a gameplay de muito mapa, vai mudar o meta de muito mapa. Sei lá, a gente pensa numa Nuke, por exemplo, tem aquele paredão de smokes no fora ali para os TRs passarem. Você vai jogar uma HE ali em cima, você vai ferrar com a vida dos TRs de uma vez. Então eu acho que sei lá, a passagem ali também da Dust 2 por bombear. Então eu acho que vai mudar muito o mapa dos mapas. As equipes vão ter que se acostumar com isso. Talvez aquele joguinho mais metódico de várias smokes, várias execs assim, fique um pouquinho mais obsoleto do que já está sendo por conta dessa HE que acaba negando a smoke. Então eu acho que bastante coisa pode mudar sim. Eu tô bem curioso para ver isso, cara, porque eu penso um pouquinho, por mais que a mudança seja maior, mas eu penso também do CS 1.6 pro CSGO. E um exemplo que eu uso muito é do Markeloff. Markeloff no final do CS 1.6 era um deus, cara. O que aquele cara jogava de AWP era um absurdo na nave. Não tinha pra ninguém, era só ele, só dava ele no final do CS 1.6. E no CSGO ele nunca conseguiu chegar em, sei lá, em um terço, um quinto do que ele era na época do CS 1.6. Então eu também tenho essa curiosidade para saber se isso vai acontecer, né? Se o CSGO vai trazer novas mudanças, novos metas. E algum jogador que era muito bom não vai se acostumar, e alguém que não era tão bom vai acabar se beneficiando disso. Então, eu tô bem curioso para ver o que o futuro nos aguarda aí no CS2. E querendo ou não, falando do nível que esses caras jogam, o tempo é curto, né? Que já é em março, se eu não me engano. Né? Então tá perto já, para eles se adaptarem ao novo jogo, estratégia e tudo mais. E como você falou, esperamos que tenham torneios aí para que a gente possa acompanhar. Cara, foi um prazer, nós poderia ficar falando com você aqui muito mais tempo. Te agradecer por ter dedicado esse tempo a nós, ter aceito o nosso convite, mesmo nessa maravilha de país, estando em Paris, aí acompanhando todo o Major, separou esse tempo para nós. E quem quiser acompanhar, saber o que está fazendo, poder acompanhar um pouco mais do trabalho, como é que eles fazem, cara. E fica aqui meu agradecimento também, mais uma vez. Opa, o agradecimento é meu, muito obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer estar junto do PEB. A galera que quiser me acompanhar, tem as redes sociais, né? Eu normalmente é Foxer_JJ, e tem também nosso site aí, gamearena.gg.
Estão saindo entrevistas todos os dias, estão saindo conteúdos aí do Major direto. A gente por Paris, a gente fazendo piqué em algum ponto turístico. A gente conversou hoje com o Elige, que é um jogador norte-americano que fala em português, conversou com ele em português, foi bem legal. Então, assim, tem conteúdo para todos os gostos. Eu espero que vocês acompanhem e espero também que vocês gostem do nosso conteúdo, que a gente está fazendo com muito carinho. Alô, produção, um dia a gente tem que ir lá fazer a cobertura junto com os caras, hein? Alô, Jário, qualquer hora eu tô falando aí. Valeu, irmão, obrigado. Viu? Opa, tá convidado. Tamo junto. E por hoje foi isso, pessoal. Falando de CS, do Major, falando da Fúria, falando da PEN, falando também do Fluxo, falando de tudo que a gente podia falar. Infelizmente, gostaria de estar um pouco mais feliz, mas acontece. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o like pra fortalecer. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e nos acompanhe nas redes sociais, @PrêmioEsportesBR. Valeu, tamo junto. Até o próximo episódio. Mantenha-se conectados com a gente, porque o Conexão PEB tá de olho em tudo. Valeu!